Burrurim Abaim, sejam todos bem-vindos, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, Beseder Gamur, Besiata Deshmaya, é uma simcha, uma alegria muito grande. Parashá Hashavua, Parashá da semana, Parashá Vayekrel, e congregou, compreende do capítulo 35 do livro de Êxodo, Sefer Shemot, até o capítulo 38, verso 20. E a Haftará, o texto do Tanar que corresponde a essa porção, na tradição Askenazi, está em 1 Reis, capítulo 7, verso 40 até o verso 50. E na tradição Sefaradi, 1 Reis, capítulo 7, do verso 13 ao verso 26. E os textos da Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim, os escritos messiânicos nazarenos, está em Hebreus, capítulo 1, até o verso 14, e o Sefer Rit Galut, livro do Apocalipse, do capítulo 11, verso 1 até o versículo, o Pasuk 13. Baruch Hashem. Então, Êxodo 35:1, Sefer Shemot, nos diz assim, o primeiro Pasuk: Vaikirel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer alechem, elei hadevarim asher tzivah Adonai la'asot otam. Sheshet yamim ta'aseh milacha, uvayom hashevi'i ichi elachem kodesh, Shabbat Shabbaton la'Hashem, kol osevo umilacha yumat. E congregou Moisés toda a congregação dos filhos de Israel e disse a eles: estas são as palavras que o Eterno ordenou para vocês fazerem. 6 dias farás o teu trabalho, e o dia 7º, Yom HaShevi'i, será para vocês Kodesh, Shabbat Shabbaton, um santo, um sagrado Shabbat de descanso lá Hashem para Adonai. Todo aquele que fizer trabalho neste dia morrerá. É interessante, é pesado. Quando nós lemos no texto sagrado que a quebra do Shabat é um pecado para a morte. Yaakov Hatzadik, o Tiago, em sua carta, vai dizer: há pecados que não são para a morte e outros que são para a morte. O que é que Yaakov está falando? Que há pecados na Torá, porque 1 João vai nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É quando alguém transgride a Torá, o mandamento da Torá. Então, dentro desse rol de pecado, nós vemos que existe diferença entre um pecado e outro. Há um grande ditado popular dentro do mundo da fé, até mesmo no meio evangélico principalmente, que não existe pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado é tudo igual. Só que quando nós olhamos para os textos, nós vemos que sim, existe diferença de pecado. Quando nós olhamos para a punição dos pecados, que há diferentes punições, nós vemos que tem diferença de pecado, de um pecado para o outro. Para uns pecados, alguns pecados ofendem menos a Hashem. Outros pecados ofendem mais. E nós vamos ver pela punição, o peso e a gravidade de cada pecado. Por exemplo, a Torá vai prescrever punições de quebra de mandamento que incute em quê? Em malkut, chibatadas. Outras, Hashem vai dizer, é caret, é morte. Outros vão dizer, mais leve, não é uma indenização.
e a pessoa ali tem que levar um sacrifício no templo, isso na época do Beit HaMikdash. Então, há diferença de um pecado para o outro. E quando nós lemos aqui que a transgressão do Shabat, a penalidade é caret, que é caret? Excisão espiritual. A pessoa é cortada. A pessoa é separada das promessas. Ela perde a salvação. A profanação do Shabat faz a pessoa perder a salvação. Claro que não é tão assim também ao pé da letra. A pessoa profanou o Shabat, e aí já vai lá, né, ser encaminhada para o Beit Din, para o Sanhedrin, e aí então vai morrer apedrejado. Não é assim que funciona, né? Segundo o Masechet Sanhedrin, na Mishnah, vai nos falar o processo que leva até uma pessoa receber uma punição de caret, de morte. Porque também há o ditado, né? A lei da Torá, não, a lei era algo que a graça agora, não, realmente, estamos na graça sobre graça. Nós vimos lá, né, na Parashá Kitzá, não estudamos esse ano esse aspecto da Parashá Kitzá, que foi a Parashá passada, sobre os 13 atributos da Hesed, da misericórdia divina. Não chegamos a entrar, falamos sobre outros assuntos, mas está lá, os 13 atributos da misericórdia divina. Vai mencionar lá um desses atributos, chama Notzer HaHesed. Está lá. Lembra que Moshe Rabbeinu está falando com Hashem, pedindo para ver a glória de Deus. Hashem fala, ninguém pode ver a minha glória e viver. Mas vamos fazer assim, Moshe, eu vou te colocar sobre a penha, vou te cobrir com a minha mão, até que eu tenha passado, e tu me verás pelas costas. Porque ninguém pode ver a minha face e viver. E aí Hashem bota Moshe Rabbeinu na fenda da rocha. E Moshe, por uma fenda na rocha, ele enxerga Hashem passando. E o interessante é que Hashem vai dizer para Moshe, vou te colocar sobre a rocha fendida, vou te cobrir com a minha mão até que eu tenha passado, e tu me verás pelas costas, e eu proclamarei o nome do Senhor, de Hashem. Então, Hashem falando com Moshe, eu vou proclamar o nome de Hashem. O Eterno falando dele mesmo na terceira pessoa. Então, isso já deixa uma pulga atrás da orelha. Quem que estava falando com Moshe ali? Mashiach, Baruch Hashem. Parabéns, isso aí. Mashiach é aquele que viabiliza o relacionamento. Antes mesmo de Yeshua nascer no ventre de Miriam, o espírito do Messias já fazia essa mediação, essa ponte, essa conexão. E esse espírito do Mashiach, ele tem um nome na tradição judaica, de Sarhapanim, o príncipe das faces de Deus. Ou seja, o espírito do Messias, ele vai mostrar os diferentes aspectos do caráter divino. Por isso que numa profecia, numa nevoá do profeta Yeshayahu, o Isaías, ele falando, uma profecia messiânica, falando da vinda desse Mashiach, ele vai dizer que o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Mashiach, ele vem para revelar esses aspectos de Hashem. E aí Hashem passa Moshe pela rocha fendida. Interessante isso. Até semana passada nós estávamos falando sobre isso. Quem é a rocha fendida? Quem é a rocha fendida que Moshe Rabbeinu está vendo a glória de Hashem sem ser fulminado?
Yeshua, já aquela rocha fendida, trazendo já o arquétipo, fazendo a parte figurada do texto bíblico, da Torá, dizendo que Mashiach é a rocha fendida, porque Yeshua é a rocha fendida, a rocha que foi ferida, fendida, machucada. E através dessa rocha fendida, Moshe Rabbeinu enxergou a glória de Deus e não foi fulminado. Por quê? Porque Mashiach é o único do qual nós podemos enxergar a glória de Hashem e não ser fulminado por ele. Ele é o que viabiliza esse relacionamento Beseder Gamor. Enfim, e nessa conversa, o espírito do Mashiach, o Hashem Katan, assim segundo o Zohar, a Kabbalah judaica, o Zeir Anpin, a face pequena de Hashem, vai dizer, farei passar, como porta-voz ali, né, representante, vai dizer, farei passar toda a minha bondade diante de ti, Moshe. Como assim toda a bondade? E o texto da Torá vai mencionar então os 13 atributos da misericórdia divina, e um desses que está lá, Notzer HaChesed, aquele que preserva a graça. Mas poderíamos traduzir também como aquele que guarda a graça. Ou seja, reservou uma graça melhor da que já estava vigente para os dias do Mashiach, em sua primeira vinda como Mashiach ben Yosef, o servo sofredor. Guardou, ou seja, não que não havia graça na primeira aliança, não que não havia graça sim, é notório. Por exemplo, Hashem fala que Noah achou graça aos olhos de Hashem, que Moshe achou graças aos olhos de Hashem. Se a graça não existe, então Davi deveria ter morrido. Quando mandou a carta para matar Urias, e se deitou com Batsheva, mulher de Urias, que segundo a Torá deveria ser apedrejado, punição de carete. Mas claro, tratado Bava Batra no Talmud vai dizer que não é bem assim, que Batseba estava temporariamente divorciada, porque a tradição judaica vai dizer que na época, quando os soldados iam para a guerra, o Sanedrim, o Sinédrio, ele emitia um get, nem era o Sinédrio, era o Beit Din. Eles emitiam um get, uma carta de divórcio temporária. Se caso o soldado morresse na guerra, a mulher então já tinha o get para poder casar de novo. Mas se ele voltasse da guerra, então o get era cancelado. Então, os Chachamim, os sábios, vão dizer no Talmud que não foi adultério, porque ela estava temporariamente divorciada. Amém. Davi usou uma brecha na lei para poder fazer o mal. Esse é o perigo, né? De usar a lei, querer manipular a lei a seu benefício próprio, isso é pecado. Então, olhando pelo aspecto legal da lei, Davi não cometeu pecado. Mas o princípio espiritual, Hashem, que conhece os corações, sabia que Davi tinha se aproveitado da situação. E é por isso que Hashem envia então o profeta Natan para exortar Davi. Então é como se Natan tivesse diante de Davi Hamelech e falasse, né? Muito bem, rei. Sabemos que pela lei o senhor não pecou, né? Tá se sentindo bem? Deixa eu contar uma parábola para o senhor. Um homem tinha 100 ovelhas. E o outro só tinha uma ovelha. O que tinha 100 pegou a única daquele que tinha uma. O que nós vamos fazer com este homem? Davi falou, vamos fazer um sashimi desse homem. Que esse homem pague 4 vezes mais, que é lei de restituição da Torá.
A sentença de Davi veio da própria boca dele mesmo. E o Natan falou muito bem, Davi. Este homem é você. E quando nós olhamos para a vida de Davi Ramel, realmente ele pagou 4 vezes conforme a sentença que ele falou. Por quê? Porque um filho tentou usurpar o seu trono. Absalão. Mas primeiro, Aminon, um dos filhos de Davi, forçou a própria irmã, a Tamar, exatamente. Depois, Absalom matou Aminon, 2. Depois, Absalom tentou usurpar o trono do pai, 3. E depois, a morte de Absalom pelas mãos de Joabe. Pagou 4 vezes. Enfim, a Torá vai prescrever então, vai nos dizer que existe graça, porque senão Davi deveria ter morrido, embora ter usado um aspecto, uma brecha na lei para pecar. Nós encontramos vários exemplos dentro da Torá de graça. A pessoa pecava um pecado de punição carete, ela não morria, tudo era averiguado primeiro. O Sanhedrin, o Sinédrio, que era o tribunal que podia condenar a morte, não era qualquer juiz, ele averiguava a situação. O Sinédrio tinha o Beit Din, formado por 3 juízes na porta da cidade, de cada cidade. Depois tinha o Sanhedrin Ketaná, que é o pequeno sinédrio formado de 23 anciãos nas portas do templo. E dentro do templo, onde a Mishnah chama de Lishkat Agazit, a sala das pedras polidas, estava lá a Suprema Corte, formado por 71 sábios. O Sanhedrin Hagadol, o grande sinédrio. Mas o Sanhedrin Ketaná, ele também podia emitir pena de morte, sentenciar pena de morte, mas enfim. Os sinédrios, os juízes avaliavam o caso. Se realmente o pecado que tem punição caret, excisão espiritual, realmente foi feito intencionalmente. Se foi de forma intencional ou não intencional. Se foi intencional, ou melhor, vamos começar primeiro pelo não intencional, não foi intencional. É um pecado que, se transgredir, a punição é careta. Mas os juízes vão avaliar se foi intencional ou não intencional. Se não foi intencional, então a pessoa não vai morrer. Veja, a flexibilidade da Torá. A pessoa não vai morrer. Ela vai receber uma notificação, dizendo, ó, você pecou, não foi intencional, você vai ter que ir lá no Beit Hamikdash oferecer um korban hatat, um korban asham, que é para o pecado da culpa, para expiar o seu pecado. Ou seja, a pessoa ia lá, sacrificava, o sangue do animal era derramado e ele não morria. O que é isso? Graça. Graça. A pessoa foi perdoada. Quando o Mashiach vem, é diferente, porque agora a graça é maior. Então é isso que nós precisamos compreender. Não que nós sejamos dispensacionalistas, nós não cremos nisso no judaísmo. Nós continuamos crendo que a Torá continua valendo, porque Yeshua disse que não veio abolir a Torá, enquanto tiver céu e terra, nenhum tio da lei vai ser abolido. Então, compreendemos claramente que a Torá está em vigor. Mas quando o Mashiach vem, então, a graça, ela fica potencializada. É uma graça superior. Por isso que na Parashá Kitzá nós vamos ver, um dos atributos da misericórdia divina, dos 13 atributos, é Notzer HaHesed, aquele que guarda a graça. Ou seja, Hashem guardou uma graça.
Existia graça naquele dia? Existia. Senão, o povo tinha sido fulminado, eliminado por Hashem no pecado do bezerro de ouro. Hashem perdoou, então teve graça ali. Mas Hashem tinha uma graça muito maior, muito mais elevada, para manifestar através do Mashiach. E quando Yeshua vem, o Yohanan Hashaliach, o apóstolo João, vai dizer que a Torá a gente recebeu por meio de Moshe, mas a graça nós recebemos por meio do Mashiach Yeshua. E ele vai dizer, e graça sobre graça, ou seja, uma graça maior. Então, na Torá sempre existiu graça. Então, nós precisamos compreender algumas coisas aqui sobre esse primeiro verso que lemos aqui da Parashá. Todo aquele que trabalhar no Shabat, morrerá. Nós temos o caso lá do homem que foi pego colhendo lenha no Shabat. Vocês lembram lá o caso? Moshe Rabbeinu, Hashem falou para Moshe, ó, mata, tem que matar. Mas o Talmud, a Mishnah, vão nos trazer as claras como que foi isso. Porque primeiro, a pessoa não morria de cara, como eu mencionei. Mesmo se fosse intencionalmente. Mencionamos o caso, a pessoa quebrou o Shabat, cometeu um pecado de punição caret, e ela fez intencionalmente. Ou melhor, não intencionalmente, ela vai lá, vai oferecer um sacrifício de Hashem, correto, vai ser perdoado. Mas e se ela fez intencionalmente, como que fica, Rav? Simples, a pessoa não vai morrer de primeira. Veja como a longanimidade de Hashem já operava. O Sanhedrin emitia, então vamos criar aqui um caso hipotético. Reuven profanou o Shabat intencionalmente. E houve testemunhas. E a Torá vai dizer 2 ou 3 testemunhas. 2 testemunhas chegaram e levaram o caso para o Sanhedrin, denunciaram o homem. Ó, Reuven profanou o Shabat. O Sanhedrin vai convocar o oficial de justiça, vai lá e emite a intimação, ele tem que comparecer diante do Sinédrio, e o Sinédrio vai falar para ele, o senhor transgrediu o Shabat. Existe aqui 2 testemunhas, claro, que não são assim qualquer testemunhas, né? Se fosse assim, as pessoas iam morrer à torto e direito, né? Eu ia discutir aqui com o irmão Newton, pastor Newton, e aí para poder sabotar ele, eu ia acusar ele falsamente diante do Sinédrio. Ah, não, ele profanou o Shabat para quê? Para ele morrer? Não, mas as testemunhas também eram investigadas, pessoas idôneas, não podia ter ficha suja, bom testemunho. E, segundo a Mishnah, o processo de investigação das testemunhas para saber se a testemunha de fato era válida. Tem como, faz um favor para mim, me alcança aquela toalhinha ali para mim, por favor. A verdinha. Baruch Hashem, Todarabá. Segundo, então, a Mishnah vai dizer que o método de investigação das testemunhas era tão minucioso que se a testemunha não fosse uma testemunha idônea e fosse uma falsa testemunha, ela não passaria nos testes do Sanhedrin e era desqualificada. E o Sanhedrin, ele fazia de tudo para não matar a pessoa. Então veja, não é assim, pecou, já morre. Primeiro as testemunhas são averiguadas. Se tiver uma dúvida, as testemunhas são desqualificadas. O Sanhedrin então vai chamar, convocar, ver se tem novas testemunhas que possam absolver ou acusar. O Sanhedrin enrolava, né? Para que a pessoa não morresse. Mas digamos que as testemunhas eram verdadeiras, passou no teste. Então o Sanhedrin vai emitir uma notificação a essa pessoa que profanou o Shabat, dizendo: você profanou o Shabat. Depois passava um tempo, o Reuven
profanou o Shabat de novo. Já tinha recebido uma notificação do Sanhedrin. Agora ele é convocado novamente, as testemunhas novamente são chamadas, as mesmas ou outras testemunhas, não importa. O Sanhedrin vai emitir a segunda notificação. Olha, a segunda vez que você profana o Shabat, de forma intencional. Na terceira, uma notificação novamente. Na quarta, não tem conversa. Aí sim, ele era encaminhado para ser executado por punição careta, excisão espiritual. E no caminho, o Sanhedrin ainda fazia ele se arrepender. Confessa, te arrepende, faz teshuvá, porque hoje a tua carne vai ser destruída. Mas para que a tua alma, a tua neshama, possa ser salva no Olam Rabá, possa ter parte no mundo vindouro, te arrepende agora e confessa. A pessoa confessava e então era morte por sequilá, morte por lapidação, apedrejamento. Então existia essa flexibilidade. Aquele homem que profanou o Shabat, ele não foi morto. A Torá vai dizer que ele foi morto, dá a entender que ele foi morto já de primeira. Não, foi emitido. Aquele homem foi o primeiro homem a morrer por punição careta, por profanação de Shabat. Ou seja, ele recebeu as 3 notificações, segundo a Mishnah e segundo o Talmud. E na quarta notificação, ele foi executado. Hashem falou, executa Moshe, para que o povo veja que a Torá está valendo. Está valendo as leis de profanação do Shabat. Enfim. Então, é pesado, é um mandamento que quando nós estudamos, nos debruçamos sobre essa mitzvah de não profanar o Shabat, isso aí larga a gente pensando. Porque para Hashem existe diferença de pecado e pecadinho. Pecadão e pecadinho existe. A punição que leva à morte, essas punições, esses pecados, essa haverá, ela tem uma influência no mundo espiritual e a pessoa pode perder o mundo vindouro, mesmo crendo em Yeshua. Mesmo crendo em Yeshua. Por quê? Porque na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 26, se eu não me engano, 25 ou 26, ou 24, agora não lembro. É um desses 3. Vai dizer que aquele que peca intencionalmente, não resta mais sacrifício. E aí vai mencionar lá que se aquele que transgredia, pisava o sangue, profanava o sangue dos bodes na época de Moshe, provavelmente o bode do Yom Kippur, morria sob a acusação de 1 ou 2 testemunhas, quanto mais aquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Ou seja, a punição é maior ainda, não receberá muito maior castigo, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Está lá, ele vai dizer. Então o Hashem vai se vingar daqueles que quebraram a Torá de forma intencional, mesmo já tendo recebido a graça de Hashem através de Yeshua. É o 26, perfeito, Baruch Hashem. E a continuação vai dizer isso aí, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Hashem vai se vingar dos seus inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que quebram os mandamentos da Torá de forma intencional, mesmo crendo em Yeshua. Esses que creem em Yeshua e quebram os mandamentos da Torá de forma intencional, está lá, vituperou, levou Yeshua ao vitupério. Pesou. Veja. Então, quais pecados intencional aqui que o autor aos Hebreus está mencionando? Pecados que têm punição careta. Como ter relação sexual com a mulher, com a esposa, num período de nidá.
quando ela está menstruada, é pecado de punição careta. Profanação do Shabat, pecado de punição careta. Enfim, tem vários. Enquanto que vai ter outros pecados que a punição é mais suave. Paga lá uma indenização, ou vai ali e recebe 40 menos uma chibatadas. Então, há pecadinho e pecadão, sim. Há pecados que são para a morte e outros que não são para a morte, diz Yaakov Hatzadik em sua carta. Muito bem. Segundo o Seder Olam Rabbah, Moshe Rabbeinu, quando desceu do Sinai e convocou aqui, Vaikirel Moshe et kol hadat bnei Israel, e congregou Moshe, toda a congregação dos filhos de Israel aqui, neste dia, segundo o Seder Olam Rabbah, que é a ordem do mundo vindouro, é o nome desse documento, vai dizer que Moshe Rabbeinu, nesse dia, tinha descido do Sinai e era o dia 10 do mês de Tishrei. O que é o 10 de Tishrei? Quem sabe dizer? Yom Kippur. Yom Kippur, era o dia de Yom Kippur, quando Moshe desceu do Sinai. O que significa Yom Kippur? O dia da expiação, o dia do perdão, né? Kippur, vem da palavra capará, expiação. Yom Kippur, né? Ou seja, o dia da expiação, o dia do perdão. Então Hashem perdoou o povo, olha aí, graça. Moshe desceu, houve um perdão. Lembra lá, Moshe quebrou as tábuas, subiu, Hashem falou, vou matar esse povo, Moshe. De ti eu vou fazer uma grande nação. Moshe intercede, Hashem perdoou. Nessa segunda descida de Moshe, que aqui é a segunda descida, dia de Yom Kippur, Hashem perdoou Moshe. Hashem perdoou Israel, o povo de Israel. E Moshe agora vai trazer as instruções para a construção do tabernáculo. Então Moshe vai fazer o apelo. Primeiro, né? Ele vai fazer o apelo das ofertas para a construção do tabernáculo, que nós estudamos lá, essa paraxá aqui, ela está conectada com a paraxá Terumá, Êxodo 25, está conectado. Porque lá também, Moshe está recebendo, né, as coletas. Então vê que a Torá ela não está em ordem cronológica. Ele vai fazer o apelo, ele vai pedir oferta do povo para, a primeira coisa que ele pede, zahav, ouro, kesef, prata, nehoshet, cobre ou bronze, tirrelet, fios coloridos, linho fino, pele de cabras, pele de carneiros curtidas, shitim, madeira de acácia. Nós vamos falar sobre isso. Shemen zait, que é azeite de oliva. Bessamim, especiarias aromáticas e outras pedras. E ele ainda pede também ofertas para a confecção dos móveis do Mishkan, e pede oferta também para a confecção das Bigdei Keuná, que é as vestes sacerdotais dos sacerdotes. Muito bem. A Mechilta, veja bem, a Mechilta de Rabi Ishmael vai nos dizer o seguinte: por que no texto em que Moshe Rabbeinu vai trazer a ordem para a construção do Mishkan, o texto da Paraxá começa falando do Shabat primeiro? Mechilta de Rabi Ishmael vai trazer a explicação. Por que no texto dessa Paraxá, que vai trazer as instruções, a ordem para construir o Mishkan, o tabernáculo, Hashem antes manda Moshe falar do Shabat? Por quê? Primeiro, porque para construir o Mishkan, obviamente, vai envolver o que? Melachá, trabalho. Então, antes de falar do trabalho,
primeiro Hashem vai mandar Moshe falar do princípio espiritual, Shabat. Ou seja, a Mechilta de Rabi Ishmael vai dizer, para que o povo não pense, porque que o sacerdote, na verdade, né, ele fazia o Avodat Hashem, o serviço ao Eterno, mesmo no Shabat, dentro do templo tinha sacrifícios, nós já falamos sobre isso aqui. E o povo podia pensar, não, se o sacerdote pode fazer sacrifício no Shabat, então na construção do Mishkan, do tabernáculo, a gente também pode trabalhar no Shabat. Então a Mechilta de Rabi Ishmael vai explicar isso. Não, Hashem já manda falar do Shabat. Ó, quem fazer trabalho no Shabat vai morrer. O mandamento está valendo aqui mesmo para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então o povo vai trabalhar 6 dias, e no 7º dia, na construção do Mishkan, né? Quando entrar o Shabat, tem que largar as ferramentas. Não pode trabalhar na construção do Mishkan no Shabat. Não pode profanar o Shabat. Está escrito lá em Êxodo 25, verso 8. Asuli Hamikdash. Façam para mim um santuário. Alguém poderia ter entendido que eles poderiam construir o santuário nos dias de semana e no Shabat. A Mechilta traz que a direção de Deus, em Êxodo 25, 8, para fazer o santuário, aplicava-se em todos os dias, exceto o Shabat. A Mechilta também diz que se pode argumentar, né, eles podiam se argumentar, uma vez que o serviço do templo ocorre mesmo no Shabat, então a preparação para a construção, sem a qual os sacerdotes não poderiam realizar o serviço, poderia ocorrer também no Shabat. Poderiam concluir que se o chifre do altar quebrasse ou uma faca apresentasse um defeito, poderiam ser consertados no Shabat. Em Êxodo 35, do 1 ao 3, nos ensina que até mesmo o trabalho da construção do Mishkan deve ser feito apenas nos dias da semana e não no Shabat. Então, a Paraxá vai começar trazendo as instruções primeiro os princípios espirituais, depois a obra de Deus. Olha, porque ninguém pode fazer a obra de Deus se não tiver primeiro dentro de si os princípios espirituais. Primeiro é princípio espiritual, depois faça-se a obra de Deus. Aprendemos esse princípio espiritual da Torá, Baruch Hashem. Muito bem. A tradição, a Massorá, o Masechet Shabbat, no Tratado de Shabbat na Mishnah, o Tosefta, o Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém, e o Talmud babilônico interpretam as leis de Shabbat de acordo com diversas referências dentro do texto. A Mishnah expõe que todo ato que viola a lei do Shabat também viola a lei de Yom Tov, exceto o fato de preparar comida. O que é um Yom Tov? Dia bom, literalmente, mas é o dia de festa, né? Os dias festivos. Por exemplo, existe o Shabat festivo. O que é um Shabat festivo? Por exemplo, agora está chegando Pesach, Páscoa, né? O primeiro dia da Páscoa é um Shabat. Ele não é um Shabat semanal, mas é um Shabat de descanso, primeiro dia da festa. O Shabat Shabbaton, no caso, é o Yom Kippur. Ele é o Shabat dos Shabat. Ele é o Shabat dos Shabat festivos. Mais importante de todos os Shabat festivos é o Yom Kippur. É um Shabat Shabbaton. Quando fala isso daí é porque ele é um Shabat anual. É o Shabat dos Shabat. Então existe o Shabat semanal, existe os Shabbatot, os sábados festivos, e existe o Shabat Shabbaton Yom Kippur, que é o mais sagrado de todos, né? Mas o Shabat semanal, ele vai ter peso também, mas o Shabat Shabbaton Yom Kippur, ele é
ele recebe um peso aí, espiritual maior, né? Então o que acontece? No Yom Tov, no dia de festa, ele vai ter as mesmas leis de Shabat, porque ele é o dia de festa, primeiro dia de Pessach, e último dia de Pessach não pode trabalhar. Deoraita, mandamento da Torá. Ou seja, vai receber as leis de Shabat, exceto as questão de preparação de alimento, preparação, por exemplo, a questão de luminária. Na época não existia eletricidade. Por exemplo, no Shabat não se pode transferir fogo. Não se pode transferir fogo, mesmo de uma chama pré-acesa. Segundo a Mishnah, vai dizer o seguinte: está entrando o Shabat, se acende o fogo. Aquele fogo vai iluminar a casa, né? Se acende as lamparinas antes do Shabat. E ela permanece ali. Não se pode apagar e não se pode transferir o fogo daquela chama ali, que você acendeu antes do Shabat, para acender alguma coisa. Não pode. Acendeu elas ficam até o final do Shabat. Já no Yom Tov, dia de festa, vai ganhar as leis de Shabat, não pode trabalhar, mas se pode transferir o fogo. Então você acende uma chama pré-acesa no Erev, no pôr do sol, entrou o dia de festa, o Shabat festivo, você pode transferir de uma chama para outra, para iluminar outro recinto da casa e até mesmo preparar alimento, coisa que no Shabat não pode fazer. E no Yom Kippur, que é o Shabat Shabbaton, não se pode, por exemplo, no Shabat se pode comer, mas a comida tem que ser preparada antes. Mas no Yom Kippur não se pode comer, porque é jejum de 25 horas. Tem que afligir a alma, né? Lá se humilhar debaixo da potente mão do Hakadosh Baruch Hu. São deoraita. Nós vamos falar sobre isso agora, nesse exato momento. Baruch Hashem. Aqui, antes de entrar nos 39 trabalhos, o Tot de Rabi Akiva vai nos dizer, por exemplo, um verso. Deixa eu ver se eu botei o verso aqui. Êxodo 31, verso 14. Está escrito: todo aquele que profanar o Shabat será morto. Êxodo 31, 14. É o mesmo mandamento. Aquele que profanar o Shabat será morto. Porém, no texto original, vai aparecer duas vezes a palavra morte. Mot e umat. Ou seja, morte morrerá. No texto original está assim. O português vai estar como eu li aqui, né? Todo aquele que profanar o Shabat certamente morrerás. Claro que os Chachamim vão dizer também que morte morrerás, mot e umat, duas vezes para trazer a certeza. Não, ó, realmente vai morrer. Por isso que está escrito, né? Certamente será morto. Mas os sábios vão ter outra interpretação em relação a isso. Por que aparece duas vezes a palavra morte, mot e umat? O Tot de Rabi Akiva diz: porque a pessoa que profana o Shabat de forma intencional é punição caret, essa pessoa sofrerá duas mortes. Veja bem, Sefer Hit Galut, o livro do Apocalipse. Veja bem, nós estamos diante de um documento judaico que não crê em Yeshua. O Tot de Rabi Akiva. Eles não creem em Yeshua. Mas ele vai trazer um ensinamento que casa, que tem harmonia com a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Sefer Hit Galut, o livro do Apocalipse, vai falar de uma segunda morte. Então, no Yotot de Rabi Akiva está dizendo, aparece duas vezes a palavra morte, porque a pessoa que profana o Shabat de forma intencional, ela vai sofrer duas mortes. E ele vai dizer, Yotot de Rabi Akiva. Uma neste mundo, no Olam Hazé, e a outra no Olam Rabá, no mundo vindouro. Interessante isso. Porque lá no livro do Apocalipse,
se eu não me engano, Apocalipse 20, vai falar que no final da era messiânica, no final do milênio, do Shabbat Hagadol, nós vamos falar sobre isso também, o Shabbat divino, porque o reino messiânico, esses 1000 anos do reino do Mashiach, é um Shabbat divino. Porque na carta aos Hebreus, lá em Sefer Ivrim, vai dizer, né, que ainda nos resta um Shabbat. Em algumas traduções vai aparecer, ainda nos resta um descanso. Em outras traduções vai dizer, ainda nos resta um sábado, né, um Shabbat. Ambas querem dizer a mesma coisa. Mas quando fala Shabbat, que Shabbat é esse que ainda nos resta, que o autor aos Hebreus vai falar? O milênio, a era messiânica de Mashiach. Ele é o Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Que no Shabbat, o Satã não pode operar, não que ele não pode, mas não pode dar vez para ele. O Shabbat nós temos que guardar. Por isso que quando nós botamos no coração, quando uma pessoa coloca no coração, vou começar a guardar Shabbat, para agradar Hashem, a pessoa que coloca isso no coração vai ver o Satã se levantar de tudo que é forma, para profanar o Shabbat, para fazer a profanação do Shabbat. Vai acontecer alguma coisa, para que você quebre o Shabbat, sempre é assim, ou para acontecer uma briga, uma contenda, tudo para profanar o Shabbat, porque o mundo espiritual vai tentar impedir você de guardar o Shabbat, e vai fazer você profanar o Shabbat. Então no Shabbat tem que ter um discernimento espiritual muito grande, para não deixar o Satã profanar o Shabbat. Nós vemos isso quando nós lemos nos textos da Brit Hadashah, Yeshua curando no Shabbat. Por quê? Porque os demônios estavam ali para... O Shabbat é um dia de alegria, um dia pleno, não pode ter profanação de Shabbat. A pessoa que guarda o Shabbat tem que estar feliz, tem que estar com simcha, com alegria, fazer isso com prazer para Hashem. Mas se a pessoa está doente no Shabbat, como que ela vai estar feliz? Então nós temos o caso lá de Lucas, se eu não me engano, capítulo 13, né, da mulher encurvada, 13, 18, acho. Vai falar que era num dia de Shabbat, a mulher está encurvada, e Yeshua vai dizer que aquela mulher estava há 18 anos, 18 anos, sendo oprimida por Satã, por demônios. Yeshua bota a mão nela, ordena, ela se endireita, ela é curada, Baruch Hashem, e aí há uma murmuração. Há 6 dias em que se pode fazer milagre, mas não no Shabat. Yeshua vai dizer, não convinha curar essa mulher num dia de Shabat, visto que ela estava escrava, oprimida por Satã há 18 anos. Ou seja, como assim não convinha num dia de Shabat? Ou seja, o dia propício para isso é hoje. É isso que Yeshua está falando. Porque se a pessoa tem que ter plenitude no Shabat, como que ela vai estar recebendo, como que ela vai ter alegria estando aqui enferma? Yeshua não dava espaço para o Satã profanar o Shabat, e expulsava os demônios, curava os enfermos. E é por isso que no milênio, nesse Shabbat Hagadol, está escrito lá no Sefer Hit Galut, no Apocalipse, o Satã vai ser preso. Para quê? Para que ele não profane o Shabat do Messias. Não podemos dar espaço para o Satã no Shabat. Isso é profundo demais. Então veja bem, no final do milênio, da era messiânica dos 1000 anos, vai haver uma outra Terriat Ametim, outra ressurreição dos mortos. Só que quem vai ressuscitar agora, quem são? Os Rashaim, os perversos, porque os Tzadikim, os justos, ressuscitaram no início do milênio, quando o Mashiach volta.
O livro do Apocalipse vai dizer, não, aqueles que não, né, vai dizer, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque este não tem poder a segunda morte. Então veja, existe uma segunda morte. Quando completa o milênio, uma nova ressurreição, e agora os rachaímos perversos vão sofrer a segunda punição. 20, né? 20:15, Baruch Hashem. Então, vão sofrer na segunda ressurreição ali, a segunda morte. 14, Beseder Gamur. Então, compreendamos aqui, olha o Otot de Rabi Akiva. Vai aparecer no texto de Shemot, Êxodo 31, Passuk 14. 2 vezes a palavra morte na mitzvah de profanar o Shabat, de não profanar o Shabat. Todo aquele que profanar o Shabat, mot yumat. Morte morrerá. 2 vezes Rabi Akiva vai falar. Uma é para este mundo e a outra no mundo vindouro, porque depois do milênio que vem, novos céus, nova terra, Baruch Hashem. Então veja a harmonia que tem entre os textos rabínicos com os textos da Brit Hadashah. Então isso serve para nós como um grande aprendizado também teológico, porque há muitos Yehudim, muitos judeus que vão tentar depreciar a Brit Hadashah. Isso aí é coisa de cristianismo, Brit Hadashah, Novo Testamento não é judaico, eles estão enganados. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, é um documento judaico. O contexto é judaico. Sabemos das viagens missionárias de Rav Shaul, o apóstolo Paulo. Ele prega aos gentios, Beseder Gamur. Acontece sim. Aí ele vai mencionar o enxerto do zambujeiro na oliveira, mas o contexto da Brit Hadashah é judaico. Então isso serve para nós como uma prova. Quando nós conectamos o Otot de Rabi Akiva com os textos da Brit Hadashah, a gente consegue provar para um judeu que não crê em Yeshua que de fato a Brit Hadashah é digna de toda aceitação, é fiel e digna de toda a aceitação. É um documento judaico, Baruch Hashem. Muito bem, chegando então às 39 categorias de trabalho. O Rabi Yehudá Hanassi, no Talmud, Tratado Shabat 97b, vai mencionar as 39 categorias, e eu vou mencionar aqui uma por uma dessas categorias, que não se pode fazer no Shabat. Essas 39 categorias estão vinculados com as tarefas que aqueles que iam construir o Mishkan no tabernáculo iam realizar nessa construção, nessa obra, nesse empreendimento que Moshe anuncia ali, né? Aqui na Parashá Vaikrel. Ou seja, envolvia muitas coisas. Envolvia costurar, envolvia curtir o couro, martelar, envolvia muitas formas de trabalho. Essas 39 melahot, que nós chamamos de Av Melahá, ou Av Melahot, que são literalmente os pais dos trabalhos. Os nossos sábios vão dizer que eles são deoraita. Toda vez que a Mishnah fala de um Av, Av quer dizer pai, né? Avraham, o pai de povos, né? De nações. Avshalom, filho de Salom, de Davi Hameler, né? Avshalom, pai da paz, pai de paz. Enfim. Av quer dizer pai. Então, quando a Mishnah fala de Av Melachá, está falando de os pais dos trabalhos. Depois nós vamos ter a Toladá Melachá, que é as derivações desses trabalhos. Sempre que a Mishnah falar de Av Melachá, está falando daquilo que é deoraita, é o que está escrito.
E quando a Mishnah fala de toladá, melahá toladá, ou toladá melahás melohás, ou seja, literalmente seria as genealogias, né? Toladá significa isso, mas é interpretado como as derivações desses trabalhos primários, dessas 39 categorias, existem derivações. Então, nós vamos ver aqui, quando a Mishnah fala de toladá, então essas derivações, elas não são deoraita, não está no texto da Torá. Isso é uma mitzvah derabanan, ou seja, é rabínica. Né? E aí, então, se alguém transgride esses mandamentos de Rabanam, uma toladá, melahá, ele não vai ter punição careta. Porque essas toladot, esses mandamentos, essas derivações dessas proibições de trabalho, dessas 39 trabalhos mencionados aqui, Av Melahá, na verdade, essas toladot, elas servem de cerca para auxiliar a pessoa a não pecar. Então, por exemplo, se é proibido martelar no Shabat, que é deoraita, é mandamento da Torá, os rabinos vão criar um mandamento dizendo, não se pode carregar martelo no Shabat. Exatamente. Se não vai martelar, por que vai carregar martelo? Então, já para evitar, para a pessoa não pecar, é uma espécie de cerca, de proteção, para que a pessoa não peque. Claro que nos tempos de Yeshua, os rabinos, os mestres, algumas vertentes do farisaísmo, nós estudamos na aula passada, se eu não me engano, as 7 categorias, né? As 7 ramificações dos fariseus que havia na época do Segundo Templo. Então não eram todos. Haviam ramificações farisaicas, principalmente da escola de Shammai, que colocavam essa cerca, que servia para proteger, para a pessoa não pecar, eles colocavam no mesmo nível de uma deoraita, de um ave. Eles colocavam no mesmo nível. Às vezes botavam até mais importância para os mandamentos de Rabanam do que os mandamentos da Torá. Então é nesse sentido que Yeshua se levanta contra a tradição dos anciãos. Porque vós transgrediu os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Então o que tem mais peso? É o mandamento de Deus ou o mandamento dos homens? Porque ele diz, vocês quebram, né? Bem profetizou o profeta Isaías ao vosso respeito, esses homens me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram ensinando mandamentos de homens. Não está falando da Torá. Por quê? A Torá é mandamento de homem? Não. A Torá é mandamento de Deus. Escrita pelo, como diz lá em Êxodo, escrita pelo dedo de Hashem. Entregue por Malachim, por anjos, a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Então, quando Yeshua fala de mandamento de homens, não está falando de Torá aqui, está falando dos mandamentos dos rabinos, o Rabanam, as cercas. É errado ter cerca? Não é errado ter cerca. Isso te ajuda. Mas o que a gente não pode fazer é colocar esses mandamentos acima do mandamento de Deus. Porque havia, sim, mandamentos que muitas vezes contradizia os textos da Torá. E é isso que a gente tem que saber separar, quando a gente estuda os sábios de Israel. Ó, isso aqui vai contra a Torá, então isso aqui não... E eles davam mais importância para isso. Então Yeshua vai dizer, porque vocês quebram os mandamentos de Deus, por causa da tradição dos anciãos, dos vossos rabinos, dos vossos mestres. É errado? Não pode botar acima. O próprio Yeshua guardava esses mandamentos de Rabanam. Como provar isso nos textos da Brit Hadashah? Simples. Por exemplo, quando nós lemos o Sefer Shemot, livro do Êxodo, Êxodo 12 vai trazer os mandamentos de Pessach.
Beseder Gamur, Páscoa. Existem duas categorias de mandamento ali, vamos dizer assim. Primeiro, o que a gente deve fazer ali no dia de Pêssach, eliminar o fermento, né? Vai trazer lá, o texto vai dizer, tem que passar o sangue do cordeiro, isso na época ela tinha que passar o sangue do cordeiro, tinha que eliminar o fermento, enfim. Um monte de coisa, né? Aí é na outra categoria. Quando fala de Seder de Pêssach, que agora é os mandamentos relacionados à mesa, à cerimônia do dia, vai ter apenas 3 mitzvah, que é comer o cordeiro, comer ervas amargas, e qual é a outra? Pães sem fermento, a matzá. Então, de novo, cordeiro, ervas amargas e matzá, apenas 3. Em nenhum momento vai falar de vinho na mesa. Nenhum momento. Como que Yeshua no Seder de Pêssach com os discípulos, ele vai pegar um cálice de vinho, que na verdade não era eram 4 cálices de vinho na mesa. Isso, quando chegar o Pêssach agora, quem não sabe, vai aprender conosco no Seder de Pêssach. 4 cálices, e Yeshua vai pegar um desses cálices e vai dizer, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tá, mas como, da onde que Yeshua tirou que na Páscoa, no Pêssach, tem que ter cálice de vinho? Os Rabanam, os rabinos, já antes de Yeshua nascer, introduziram isso aí no Seder, por causa das 4 expressões que aparecem no livro do Êxodo. Hashem falando que vai tirar o povo de Israel, então vai aparecer que Hashem vai tirar, Hashem vai resgatar, Hashem vai redimir, e o quarto é Hashem vai perdoar. 4 expressões. Os rabinos vão pegar essas 4 expressões e vão criar um costume dentro do Seder de Pêssach. Não é deoraita, isso é de Rabanam, aonde se coloca 4 cálices na mesa. Cada cálice representa uma das 4 expressões, que hoje nós chamamos de o primeiro, o cálice da santificação. O segundo, o cálice da santificação, o cálice do juízo, que a gente pinga, né? Enfia o dedo e pinga 10 vezes sobre a mesa o vinho, e cada um das gotas a gente menciona uma das 10 pragas que Hashem derramou na terra do Egito. Depois o terceiro cálice, o cálice da redenção. Esse foi o cálice que o Mashiach pegou e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. E o quarto cálice, o cálice do Halel, do louvor. E aí então, até o texto vai dizer, né, que no final ali de tudo, eles cantaram hinos, salmos, e foram para o Monte das Oliveiras, e lá Yeshua foi traído. Então 4 cálices, da onde que Yeshua tirou isso? Rabanam. Então a gente consegue ver que Yeshua, ele cumpria mandamentos de Rabanam. Aí esse é só um exemplo, tem vários. Mas para a gente não se prolongar muito, Yeshua guardava, não era ruim. Mas o que deixava Yeshua injuriado é colocar esses mandamentos acima da Torá. Opa, aí já muda de figura, aí bagunçou tudo. Então, muito bem, vamos entrar então aqui. Eu quero abrir a Mishnah aqui, deixa eu só abrir aqui, nós vamos ler as 39 categorias na Mishnah. Muito bem. Na Mishnah, no capítulo 7, na Mishnah, mais especificamente no Tratado de Shabat, no capítulo 7, deixa eu abrir aqui. Seder Moed, exatamente. Seder Moed, da Mishnah, Tratado de Shabat, capítulo 7, e a Mishnah
2. Avot melachot arba'im raser achat. O número de avot melachot, de trabalhos, 40 menos 1. Plantar, arar, colher, reunir, debulhar, joeirar, selecionar, moer, peneirar, fazer massa, assar, tosquiar a lã, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiação, tecer, colocar 2 fios no liço, tecer 2 fios, separar 2 fios, amarrar, desamarrar, costurar 2 pontos, cortar para costurar 2 pontos, emboscar um veado, abatê-lo, escalpelar, salgar, curtir o seu couro, amaciar e cortar. Escrever 2 letras, apagar para escrever 2 letras. Construir, demolir, apagar um fogo, acender um fogo, dar a última martelada. Transferir de domínio para domínio. Essas são as avot melachot. E aí então vai dividir. Vai dividir. As 11 primeiras melachot são etapas do processo de fazer pão. Plantar, arar, colher, reunir, debulhar, joeirar, selecionar, moer, peneirar, fazer massa e assar. As próximas 13 são etapas do processo de fazer roupas. Tosquiar a lã, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiação de fibras da lã, tecer, tecer 2 fios, separar 2 fios, amarrar um nó, desamarrar um nó, costurar 2 pontos e cortar para costurar 2 pontos. As próximas 7 têm a ver com a preparação do couro de um animal, emboscar um veado, abatê-lo, escalpelar, salgar a pele, curtir o couro, amaciar o couro e cortar o couro. E as 8 finais são escrever 2 letras, apagar para escrever 2 letras, construir, demolir, apagar um fogo, acender um fogo, dar a última martelada e transferir objetos de um domínio para outro domínio. O que é transferir um domínio, um objeto de um domínio para outro domínio? Isso, no Tratado de Shabat vai explicar. Ainda nesse tratado, a Mishnah vai falar sobre Reshut Yahid, Reshut Rabim, Carmelit e Mekompetur. Os 4 tipos de propriedade. Reshut Yahid, propriedade pública. Perdão, propriedade privada. Reshut Rabim, propriedade pública. Carmelit, vai entrar como se fosse uma espécie de beco, de viela, mas também existem regras para que seja classificada como um carmelit, e o Mekompetur, que é uma área neutra. Então, quando a Mishnah fala não pode transferir objetos de um domínio público, objetos de um domínio para outro domínio, a Mishnah está falando não pode transferir objetos de um Reshut Yahid, de um domínio privado para um Reshut Rabim, um domínio público. Não pode, no Shabat não pode. Colocar o lixo para a rua no Shabat, não pode. Transferir um móvel, não pode. No Shabat não pode. Se for dentro da tua propriedade, aí pode. Então existem regras. Claro que essas regras aqui, Moshe Rabbeinu vai receber no Monte Sinai. Ele vai receber no Monte Sinai. Porque sabemos que Moisés, ele não recebeu somente a Torá escrita no Monte Sinai. Por isso que a Torá, os nossos sábios, o livro do Zohar vai dizer que a Torá, o livro da Torá, os 5 livros de Moisés, vai começar com uma letra grande. Bereshit, no hebraico não existe letras maiúsculas e minúsculas.
a primeira letra da Torá está com um bet maior. E esse bet, que é equivalente ao B do nosso alfabeto, é a segunda letra do alfabeto, ele tem o valor numérico de número 2. Ou seja, a Torá começa com o número 2. Os sábios dizem por quê? Porque Moshe Rabbeinu, quando recebeu a Torá no Monte Sinai, ele recebeu 2 Torá. A Torá Shebertav, a escrita, e a Torá Shebealpé, que é a Torá oral, a explicação do que está escrito, as regras de interpretações, os códigos. Moshe era o Merokek Safun, um codificador oculto. Ou seja, 2 Torá. A explicação da Torá foi entregue junto. E junto com a Torá, aqui com o mandamento do Shabat, Hashem vai entregar também os 39 que não se pode trabalhar. E claro que os sábios vão deduzir isso também da construção do Mishkan, né? Daquilo que envolvia a construção. São os 39 trabalhos que nós não podemos realizar. Agora, o interessante, deixa eu ver aqui, porque o Yehudá Hanassi vai trazer um texto, deixa eu ver aqui. O Yehudá Hanassi vai dizer o seguinte: quando o primeiro verso que lemos diz assim, Vaikrel Moshe et koladat bnei Israel, e congregou Moisés toda a congregação dos filhos de Israel, Vayomer alehem elecha devarim, estas são as palavras, elecha devarim, asher tzivá Hashem, essas são as palavras que Hashem la asototam ordenou para fazê-las. Quando a Torá, o Yehudá Hanassi vai dizer, quando a Torá diz, estas são, que Moshe disse, né? Essas são as palavras que Hashem ordenou para vocês fazer. Dentro dessa frase, estas são as palavras, está a explicação das 39. Moshe recebeu no Monte Sinai sobre essas 39 melahot. Esses 39 trabalhos que não pode fazer, está embutido nessa frase. São essas as palavras, ou seja, são essas os trabalhos que vocês não podem fazer na construção, no dia de Shabat, né? Para construir o Mishkan. Enfim, para nós encerrar, a Torá vai dizer que no Shabat, nós sabemos que dentro dessa regra de profanação do Shabat, não se pode acender fogo. Nós lemos ali dentro das 39 melahot. Não se pode acender fogo no Shabat. Veja bem, uma beraita, o que é uma beraita dentro da tradição judaica? Ela é uma Mishnah externa, que não entrou dentro do corpo das Mishnayot, da Mishnah, mas é uma Mishnah, só que ela é externa. Então, a Mishnah, essa Mishnah externa, essa beraita, diz que um discípulo de Rabi Ishmael fez uma drachá, uma similitude de vocábulo dentro do texto da Torá, que é o terceiro nível do Pardes. Existe lá o pshat, o literal, o remes, a parte alegórica, a parte alusiva, arquétipos e simbologias, e existe o drash, que é quando a gente pega a similitude de vocábulo de um texto e compara com outro texto que tem a mesma, e choca e consegue se extrair um entendimento mais amplo. Então existe um passuk, um verso, por exemplo, aqui vai dizer que não se pode acender fogo em todas as suas habitações. Bechol moshveiterem. Bechol moshvoterem é a expressão hebraica. Não se pode acender, né, fogo em todas as tuas habitações. Essa expressão também vai aparecer, veja bem, a frase, você não acenderás fogo em todas as suas habitações no Shabat. Então veja bem, a Torá diz em Números 35, verso 29, vai dar mandamentos, leis, estatutos para os juízes executarem, quando for fazer
a execução. E vai dizer: esses são os estatutos de julgamento para vocês por todas as suas gerações, em todas as suas habitações. Mesma coisa. Quando a gente pega isso em todas as suas habitações e compara com o não acender fogo em todas as suas habitações, os sábios, a Beraita, esse discípulo que falou em nome de Rabi Ishmael, que a Mishnah que a Beraita não identifica, ele está fazendo um drash, ele está dizendo o seguinte: daqui entendemos que o fogo não pode ser aceso no Shabat, mesmo se for também para executar uma pessoa. Então não podia ter execução no Shabat por morte, que é onde exigia-se acender fogo, a pessoa morria queimada. Por exemplo, quando um homem se deita com a sua sogra, ele morre queimado. A Torá diz. Quando a filha de um sacerdote, ela profana o sacerdócio do pai se prostituindo, ela deve morrer queimada. Diferentes punições. Morte, mas não por apedrejamento, por queima. Como que funcionava essa morte por queima? Não é como a gente imagina, faz uma fogueira, como fizeram na Inquisição, né? E joga ali, queima as pessoas no fogo vivo, não. Era um chumbo que era derretido e era jogado dentro da garganta da pessoa. Queimava por dentro. Ou seja, tinha que acender o fogo. A Mishnah fala sobre isso. Isso no Tratado Sanhedrin da Mishnah. Seder Nezikim, a ordem dos prejuízos, dos danos. Tinha que se acender o fogo, já botava uma barra de chumbo para derreter ali. Enquanto estava derretendo, a pessoa que ia morrer, ela era amarrada e era colocada dentro de um buraco, onde no fundo desse buraco tinha estrume. A pessoa ficava com a metade do corpo dentro desse estrume, amarrada, e ela era forçada a abrir a sua garganta para que o chumbo pudesse entrar. Então eles sufocavam a pessoa com um pano que ele era firme, duro, mas ao mesmo tempo era um pano firme e duro. Eles enrolavam um pano macio na volta desse pano duro, enrolavam no pescoço da pessoa e sufocavam a pessoa amarrada, e ela ficava com as pernas dentro do estrume para ela não se debater. Então se as pernas se movimentassem, o pescoço ia ficar imóvel. E eles amarravam esse pano duro com um pano macio na volta, no pescoço, e cada um puxava de um lado. Eles sufocavam a pessoa, não a ponto de enforcar a pessoa, a ponto só de tirar o ar, a respiração, o fôlego da pessoa ali, né? Não a ponto da alma sair do corpo. Então a pessoa, quando estava já muito tempo sem respirar e precisa respirar, eles tiravam aquilo ali. A pessoa tinha a primeira reação, qual é? É puxar o ar. Bem quando ela puxava o ar, eles botavam o chumbo derretido dentro, forçando a pessoa a abrir as suas vias respiratórias, e eles derramavam o chumbo derretido e queimava a pessoa por dentro. Essa é a punição do fogo. Só que, claro, para poder derreter a barra do chumbo, tinha que acender o fogo. Então daqui se deduz, se não pode acender fogo, e a similitude de vocábulo. Uma diz, não pode acender fogo em todas as vossas habitações. Outro texto, Números 35, 29, diz, essas coisas serão por estatuto de julgamento para vocês em todas as vossas gerações e em todas as vossas habitações. Aqui, chocando o verso, se entende que nem mesmo para condenar, para executar uma pessoa pelo fogo, não se podia acender fogo no Shabat. Pode fazer, não tem problema, pode fazer. Baruch Hashem. Enfim, Moshe vai pedir madeira de acácia para o povo para fazer os móveis do Mishkan. Da onde veio essa madeira? Da onde veio essa madeira? Verso 24. Todo aquele que fazia a oferta alçada de prata ou de metal,
trazia por oferta alçada a Adonai. E todo aquele que possuía madeira de acácia trazia para toda a obra do serviço. Da onde que tiraram madeira no deserto? Midrash Tanhumá. Vamos lá. Sabe, não? Hã? Não entendi. Não, lá não. Midrash Tanhumá 9. Diz que na descida de Yaakov para o Egito, já falou isso não? Parou Hashem, acertou. Na descida de Yaakov para o Egito, cadê o texto aqui? Yaakov profetizou que os filhos de Israel construiriam um tabernáculo no deserto. Ele então trouxe árvores para o Egito e as plantou lá. Yaakov ordenou a seus filhos para levá-las com eles quando saíssem do Egito. Amém, queridos Raveirinhos? Já passamos bastante do horário. Tá bom, Shabat, é isso aí. Shabat é isso aí, irmãos. Sim. É que assim, dentro das ramificações judaicas vai ter aqueles que são mais extremistas nesse sentido, né? Quanto mais ortodoxia, por exemplo, não pode ligar micro-ondas, né? Não pode criar a faísca. Exatamente. É por isso que geralmente as comunidades judaicas ortodoxas, elas moram perto. Eles criam no bairro uma comunidade ortodoxa. Por quê? Porque no Shabat não se pode caminhar mais de 2.000 amot. 1 quilômetro, exatamente, perfeito. Então eles vão criar a comunidade tudo perto. Para quê? Para não caminhar mais de 1 quilômetro se tiver que ir para a sinagoga no Shabat. E também para não precisar usar o carro, porque quando liga o carro cria faísca no motor, né? Mas quando não se tem sinagoga por perto, como que funciona? E aí tem que ter flexibilidade, né? Nós precisamos, para o serviço, podemos ligar as luzes antes do Shabat. Podemos. Não podemos só transferir o fogo. Mas a gente pode, antes de começar o Shabat, já deixar o som ligado, a luz ligada, ventilador ligado, computador. Tudo gravando, exatamente, né? Até para gravar não cria faísca, né? Mas o computador tem que estar ligado. Mas daí se torna também algo, né? Porque algumas ramificações do judaísmo vão entender que a faísca não chega a ser o fogo. Por isso que algumas comunidades judaicas até vão preparar a comida antes do Shabat. Exatamente. Né? E até vão usar o micro-ondas, porque eles vão entender que, por exemplo, não é uma preparação de comida porque não transformou a molécula. O que não pode é transformar a molécula. Por isso que o alimento tem que estar pronto. Então, esquentar o alimento não seria problema. Então, algumas ramificações judaicas vão entender que o micro-ondas também não entra nessa questão do acender o fogo. Não entra. Né? Algumas ramificações, outras vão dizer que sim. Então, vai ter um embate teológico, né? Uma marloquet, que nós chamamos, que é a discussão entre os rabinos, entre um que defende uma posição e outro que defende outra. Mas realmente em algumas ramificações judaicas lá, né? Nos hospitais, os elevadores vão parando de andar em andar. Exatamente. Tem essa questão. Claro que o tratado de Shabat no Talmud vai ser flexível, né? Para as nações cujo não é propício guardar o Shabat. A gente estamos falando aqui para a gente entender a importância do Shabat, o significado do Shabat. Porque os nossos sábios vão dizer que quando Hashem fala para o povo de Israel, através de Moshe, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ter parte no mundo vindouro, diz que o povo pergunta para Hashem, pede para Hashem uma amostra do mundo vindouro. E Hashem manda dizer por intermédio de Moshe, o Shabat é uma amostra do mundo vindouro. Uma pequena amostra. Então, o Shabat, ele aponta o reino messiânico, como nós estudamos, a importância do Shabat.
de consagrado ele é, a ponto da Torá dizer, não, profanou Shabat, pode perder a salvação. Mas existe flexibilidade. O Tratado de Shabat vai falar, se está em Israel, não guarda o Shabat, é um peso. A pessoa está em outro país, por exemplo, Brasil, que não é propício guardar Shabat, e a pessoa, a única forma de sustentar a família, está trabalhando para um patrão que não é judeu, que não guarda, é a única forma de sustentar a família, então não tem problema. Não tem problema não guardar o Shabat. Agora, se está no Brasil, que não é propício guardar o Shabat, mas você trabalha por conta própria e pode guardar o Shabat, Hashem está vendo. Vai ter outro peso, outra medida, né? Então, o Tratado de Shabat vai explicar bem isso daí. Mas, enfim, queridos Haverim, conseguimos compreender bem a importância do Shabat, né? Como isso agrada a Hashem, de como isso aponta, né, os aspectos proféticos do Shabat. Por isso que o apóstolo Paulo, né, Rav Shaul, lá em Colossenses 2, ele vai falar, né, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas, luas novas, o Shabat, o sábado. Algumas pessoas olham para esse texto e pensam assim, olha aí, ó, viu como não é obrigado, ninguém me julgue se eu não quiser guardar. Ninguém seja árbitro entre vós, está lá, né? Não, é o sábado do Senhor, só que as pessoas interpretam errado, como se aquilo fosse assim, ó, ninguém vos julgue se caso eu não quiser guardar, ninguém me julgue se caso eu não quiser guardar, e está errada essa interpretação. Ninguém vos julgue se vocês quiserem guardar. É o contrário. Porque o verso 17 vai dizer o seguinte, porque estas coisas são sombra das coisas futuras. E a essência, o corpo, é o Mashiach. O que Shaul está dizendo? Se vocês quiserem guardar, se alguém quiser criticar vocês, mas isso é coisa de judeu, é o primeiro argumento que eles usam. Isso é coisa de judeu, quer guardar a festa de judeu, que é isso? Não, a festa não é judaica. A festa é de Hashem, Levítico 23. Essas são as minhas festas. Essas são as minhas festas. Quem é povo de Deus guarda as festas de Deus. E Shaul vai dizer, porque essas coisas são a sombra das coisas futuras. O que é uma sombra? Uma projeção. Ela projeta algo para o futuro. A sombra, as festas, ela tem um teor profético. Como eu disse, o Shabat aponta para a era messiânica. O povo pediu uma amostra, Hashem falou que é uma amostra do Olam Rabá, do mundo vindouro. É o Shabat aponta, Baruch Hashem. Quando nós não guardamos o Shabat, podendo guardar o Shabat, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós não vamos celebrar o Shabat Hagadol com o Mashiach na era messiânica. Mas se a gente pode guardar e guarda, nós estamos fazendo um ensaio de como será com o Mashiach naquele dia, aonde ele vai trazer as drashot, as explicações da Torá, Baruch Hashem, como dizem os nossos sábios, né? O Remaz Aremazim, a interpretação mais profunda da Torá. Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Baruch Adonai Leolam, bendito é o Eterno para todo sempre. Amém, ve amém. Vamos fazer a nossa brachá e hoje nós temos o Kiddush. Baruch Hashem, Kiddush Shabbat. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai osleamoiten Hashem mevarech amov shalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua, amém, ve amém. Baruch Hashem. Aplaudimos o nome do Senhor.